Alô pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais, sempre trazendo assuntos para lá de interessantes para vocês. Tanto é que no próximo dia 1º de abril, não se esqueçam, nós estaremos completando 15 anos no ar. Mais de 7.000 convidados especialistas que aqui vieram declinar, logicamente, sobre as suas especialidades. Isso é muito importante e em miúdos ainda, uma linguagem fácil, legal, para que todos nós possamos entender. Hoje nós não vamos fugir à regra. Primeiro eu gostaria de insistir que vocês continuem interagindo conosco pelo facebook.com/tvmaisabc, que está rodando aqui, ó. Você pode participar também pelo www.com.br. Com cuidado, o mais é por extenso, MAIS, não use o símbolo matemático do mais, que não funciona no... E tem o contato @tvmaisabc.com.br. Hoje nós estamos recebendo com muito prazer, repito, a presença de um cirurgião dentista. Eu pediria uma salva de palmas para o Dr. Flávio Moratti, que já é bastante conhecido das inserções aqui na nossa programação. Dr. Moratti tem um jeito todo especial de apresentar, não é, a sua veiculação aqui na TV Mais. Muito obrigado por ter vindo, Moratti. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, eu gosto muito e eu tenho certeza que o programa vai ser muito legal. Muito legal. Eu tenho aqui na minha ficha, eu não tenho informação nenhuma sobre esse assunto, mas está marcado aqui, tema, 2 pontos, fios faciais. Fios faciais? Eu nunca ouvi falar de fio facial, você já ouviu? Então vamos pedir para o doutor Moratti que explique para a gente. Doutor, fique à vontade. Bom, os fios faciais, eles são muito interessantes porque hoje eles são muito seguros. Eu não sei se tem algumas imagens aí, depois a gente pode mostrar algumas imagens também para vocês. Eles são muito interessantes porque eu faço diretamente no consultório, não há uma necessidade de fazer uma anestesia geral, então o paciente faz com uma anestesia local, diretamente no consultório. Ele é uma evolução, porque antigamente a gente tinha os fios de ouro, tinha outros tipos de fios também, búlgaro, russo, que davam muito problema. Local na face. Eu vou interferindo para poder explicar. Claro. Anestesia local na face. Na face, local na face. Tá, pode fazer uma sedação. Facial tem que ser na face. Na face, mas com certeza. Mas é bem tranquilo de fazer. A anestesia ela é uma anestesia muito segura também. E tendo uma técnica correta de aplicar os fios, por exemplo, eu ministrei curso agora para os speakers, dando certificação internacional para os speakers aqui no Brasil. Então a gente fez para eles poderem ir para fora do país, também ministrar algumas palestras e tal. E, enfim, com o treinamento, os profissionais conseguem fazer com bastante tranquilidade esses fios. Eu estou fazendo o papel do telespectador, em tudo que ele tiver dúvida eu vou passar para você, porque intuitivamente eu recebo essas mensagens. Você disse de colocar os fios, de instalar os fios, como é que funciona isso? Na verdade, Darcio, eu gostaria até que depois a gente colocasse algumas imagens, né, sobre isso, mas assim, você tem um orifício, a gente faz um orifício só de entrada, o fio ele é passado por dentro do rosto dessa região, e eu consigo tracionar, inclusive aquelas gordurinhas que ficam aqui embaixo, que descem, consigo reposicionar elas, consigo colocar também até para mancha de acne ou manchas de pele, sabe aquelas pessoas que tiveram muito aquelas erosões na pele, aquela pele craquelada, como a gente fala, então a gente consegue colocar os fios, melhora e rejuvenesce. Para você ter uma ideia, esses fios, ele consegue promover o colágeno tipo 1, que só é encontrado em alguns tipos de bebês. Então, só nos bebês que a gente encontra o colágeno tipo 1 de formação. Então, a gente tem os cortes histológicos, cientificamente, forma até esse colágeno. Então, ele tem um poder rejuvenescedor tremendo, esses fios. E esses fios são fios mesmo? São fios mesmo. Na verdade, eles sofreram evolução, nós tínhamos outros tipos de fios que eram de materiais que não absorvia pelo organismo, esse não. Ele é biocompatível, então, o organismo absorve esse fio e cria o colágeno e elastina, que são essas células da beleza, e com os anos a gente vai perdendo o ácido hialurônico, o colágeno, e vai tendo esse aspecto de envelhecimento, a face vai caindo toda, às vezes ela ser triangular, que é o triângulo da beleza, ele vai ficando mais quadrado, aquelas bochechinhas de bulldog, muitas vezes que os pacientes têm, e também aquelas rugosidades da pele. Você está certinho, tanto é que nós temos sempre no final do programa, né, amigos, uma frase final de efeito. A frase final do programa de hoje é de Aristóteles, e ele já dizia, no vácuo do Dr. Moratti, o belo é o esplendor da ordem. Então, quando se o rosto está caindo, está saindo da ordem certa dele, não é? E o belo só vai rejuvenescer se você colocar tudo em ordem. Com certeza. E hoje nós temos como fazer isso
com segurança, com tranquilidade, no consultório, não precisa fazer anestesia geral, não precisa de incisões grandes, não tem incisão, só faz um orifício de entrada e depois ele cicatriza, fica muito bem. Os fios que eu utilizo hoje são os fios iThread, hoje tem Anvisa no Brasil, a gente tomou cuidado de ter todas as certificações também do material. Então, além do profissional dominar a técnica, tem que ter materiais de boa qualidade com todas as certificações também. Agora, doutor Moratti, o senhor fala assim, como o senhor é especialista, o senhor não precisa nem entender, porque já está entendido. E a gente fica mais ou menos na dúvida. São fios mesmo? A gente fica com os fios no rosto? Fica com os fios no rosto e ele reabsorve. Isso que é legal, dos outros fios não reabsorvia. Então, com o passar dos anos, aqueles fios não seriam mais interessantes para aquele paciente. No caso, os nossos fios, os que a gente usa atualmente, o iThread, ele é de polidiaxanona. Então esse material ele vai hidrolisando, ou seja, lembra aquele Pac-Man, que era aquele videogame que a gente usava antes? Aquelas células que são os macrófagos vão dissolvendo aquele fio e vai criando colágeno e elastina, que são células novas e um tecido novo naquela região, rejuvenescendo. E também a gente consegue tracionar, porque tem os usos de tração, aquelas pitoses, aquelas gordurinhas que vão descendo no rosto e vai reposicionando para poder formar novamente aquele rosto com um triângulo da beleza, enfim, com aqueles reposicionamentos, o que vai trazer um aspecto harmônico toda a parte facial do paciente. Então, para a ruga, ele dá uma alisada na ruga? Com certeza, ele é excelente. Tem até o fio parafuso, que é um tipo de parafuso, que ele tem um gatilho de colágeno maior, específico para as rugas também. Então ele age nas rugas, tem os lisos e tem os espiculados, que são aqueles que fazem uma atração maior, dá um efeito lifting mesmo no rosto. E até para mancha senis? Também, para as manchas também ele é associado, só que nas manchas a gente pode utilizar o PRF ou IPRF, onde a gente colhe o sangue do paciente, porque hoje, Darcy, a coisa ficou muito interessante. Hoje nós temos inclusive uma especialidade que se criou nova, que é a harmonização orofacial, ou a ROF. Talvez eu seja o primeiro a estar falando aqui sobre isso, falei no meu programa e com você agora. Então, a especialidade se criou agora em janeiro. Então, nós já temos uma nova especialidade pelo Conselho Federal de Odontologia, os fios estão envolvidos nisso, e eles realmente vão ser a grande revolução de toda a parte estética facial. Isso é uma descoberta de quanto tempo e onde isso aconteceu? Bom, essa descoberta ela já existe há alguns anos, porque esse fio já vem sendo estudado há alguns anos como um tipo de sutura, não nessa conformação. Então ele foi melhorado, tal. Então esse material foi descoberto, sofreu uma evolução tecnológica e nós já temos literatura para utilizá-lo com grande segurança, funciona bem, temos cortes histológicos, temos até pesquisas aqui no Brasil. E ele originalmente começou também na Coreia, então nós temos também alguns trabalhos na Coreia que eles fizeram com esses fios. E hoje isso está crescendo muito na Europa, é muito utilizado, e nos Estados Unidos também. Inclusive tem um escritório em toda a América Latina e também nos Estados Unidos do iThread. Então, agora deve haver, doutor Moratti, um limite de idade para ser usado esses fios, né? Uma pessoa com uma idade muito avançada, com rugas muito acentuadas, creio que não seja possível, né? Não, Darcio, esses fios, como eles são muito seguros, é possível, é muito interessante. Eu peço até que o paciente, mesmo depois de alguns anos na melhor idade, o que a gente quer? A população hoje, nossa, envelhece muito e envelhece mais. Só que a gente quer que as pessoas cheguem aos 90, 100 anos, mas com qualidade de vida. Com certeza. E os fios vão proporcionar isso. Então a gente pede para tomar bastante água, pelo menos 2 litros por dia, fazer exercícios físicos, dormir bem e utilizar os fios faciais. Então o paciente com 80 anos pode usar tranquilamente esses fios sem problema algum, inclusive de tração ou para as rugas, porque como ele é um material biocompatível, ele vai gerar células positivas para o seu organismo. Então ele tem um poder rejuvenescedor, que a gente fala tratamentos anti-age, muito interessante. A única coisa é claro, se o paciente tiver com uma diabetes, tem que controlar essa diabetes primeiro, se ele tiver uma hipertensão, tem que estar tomando a medicação. Eu ia perguntar das contraindicações exatamente agora. Certo. As contraindicações, Darcio, são essas. Geralmente tem as contraindicações absolutas e as relativas. Mas geralmente o paciente, mesmo um idoso nesse caso, com 80, 90 anos, ele pode fazer os fios. O ideal é que comece a fazer mais cedo, antes das rugas se instalarem, porque nós temos aquelas rugas de expressão estática e dinâmicas. As dinâmicas é quando a gente contrai a musculatura. E a estática é mesmo em repouso, a musculatura já formou aquela ruga. Então a gente tem que trabalhar na musculatura dinâmica para não gerar essas rugas estáticas que são de mais difícil tratamento. Mas não impede que o paciente de 80, 90 anos faça, desde que ele esteja bem controlado, bem assistido. Então a gente faz um monitoramento de pressão arterial, solicita alguns exames de sangue para esse paciente, verifica os índices de açúcar no sangue dele, a glicemia como é que está. Esses são alguns dos exemplos. Então, estando tudo ok, dá para fazer com muita tranquilidade e propor resultado. Se não tiver tudo ok,
adia-se ou pode Não. ser que a pessoa não possa passar por esse processo? Então, geralmente quando esse paciente me procura, isso acontece até com pacientes que têm um nível de esclarecimento muito bom, enfim, e que tem, às vezes são empresários e tal, mas o cara está muito ansioso, muito na correria, não está tomando a medicação correta, eu já coloco o monitoramento de pressão arterial na hora lá no consultório do paciente. E acontece às vezes, o paciente está com a pressão alta, está hipertenso. Vários casos eu diagnostiquei, inclusive, no meu consultório. A gente tem lá eletrocardiograma. Por estar num ambiente diferenciado, por estar precedendo alguns minutos da intervenção cirúrgica, pode alterar a pressão. Pode. Aí era a síndrome do jaleco branco, quando o cara está com aquela tensão ali naquela hora. Mas isso quando eu, por exemplo, que tenho pacientes que eu acompanho há muitos anos, então a gente conhece muito a nossa região lá, enfim. Então eu já conheço, a gente já tem uma tarimba logo que o paciente chega inicialmente. Só que, por exemplo, quem tem um problema de pressão arterial mesmo, que eu já diagnostiquei várias vezes lá, que o cara ele é hipertenso, eu encaminho ele para o cardiologista, ele controla essa pressão, faz todos os exames, todos os pacientes têm que fazer, o cardiológico, eu apregoo isso também, acho que tem que fazer exames preventivos. A partir do momento que controlou essa pressão arterial, ele pode voltar e realizar o tratamento. Mas isso é rápido, é questão de marcar uma consulta. Tem vários colegas nossos também, cardiologistas, que trabalham muito bem no nosso país e conseguem estar realizando esse trabalho. Controlou a pressão, está tudo ok. É um dever meu até falar sobre saúde com os pacientes, a gente consegue fazer o tratamento também sem problema algum. Bom, eu disse e repito, eu não tenho nenhuma pergunta pré-estipulada, não combinei com o doutor Moratti e estou fazendo às vezes do telespectador. Como o assunto é novo, né, fios faciais e há uma introdução de fios na face, surge para nós leigos uma série de dúvidas, né? Por exemplo, ao colocar a cabeça no travesseiro, o rosto no travesseiro, a gente vai auto-sentir a presença dos fios, não é? E para rir, para espirrar, para tomar banho, um dia de tempestade, pode repuxar, a temperatura variando, muito frio, muito calor, esses fios vão reagir? Tudo isso são dúvidas que passam pela nossa cabeça, doutor Moratti. Olha, muito interessante essas dúvidas, essas perguntas e tal. Eu acho que vai esclarecer muitas pessoas que estão nos assistindo em casa. Esses fios, como eles são de polidiaxanona, ele hidrolisa. Então eu peço para os pacientes estarem com o organismo bem hidratado também, tomar bastante líquido e tal. Então ele se acomoda no organismo. O que a gente faz é, no momento de fazer esses fios, né, no dia que a gente faz o procedimento, o paciente ficar 6 a 8 horas sem apoiar sobre a face. Geralmente eu faço as bandagens, pode ser o kinesiotape, ou pode ser o próprio microporo, às vezes eu peço para o paciente usar uma faixa. São todos os cuidados que eu passo para o paciente. Isso logo depois da cirurgia, no pós-operatório imediato. Após isso, esse fio se acondiciona. Esse fio tem inclusive uma alta tecnologia que tem umas garras. Quando a gente ativa esses fios, eles têm umas garrinhas e aí ele faz essa tração para depois criar o colágeno. Aí a gente tem os fios lisos e os fios parafusos. E, geralmente eu uso eles associados, que é o melhor resultado. Faz até uma treliça para você subir, preparar aqueles tecidos naquela região. Então, a partir do momento que a gente colocou esses fios, a gente toma esses cuidados iniciais nos primeiros dias. Eu não passo nem antibiótico para o paciente, porque a gente faz todo asséptico o ambiente. Então fica bem tranquilo. O homem pode fazer a barba? Mas daqui a pouco o doutor Moratti vai continuar explicando, que está deixando a gente mais tranquilos. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Será que pode fazer a barba depois de pôr o tal de fio na face? Vamos perguntar não, já está perguntado, ele vai responder. Já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta recebendo hoje com muito prazer o Dr. Flávio Moratti, que é cirurgião dentista, que está nos trazendo essa novidade, pelo menos para nós, a novidade de fios faciais. E entre tantas explicações que ele está dando e vai continuar explicando, eu levantei mais uma dúvida. Será que o homem, primeiro, se pode fazer esse procedimento barbudo, que hoje está na moda, está barbudo. E depois do procedimento a barba cresce. Quanto tempo tem que ficar sem ofender, entre aspas, a pele? Doutor Moratti. Olha, essa sua pergunta também é muito interessante. No caso da barba, não tem problema. Você pode deixar a barba crescer depois do procedimento, não tem problema algum. No caso, quem está usando essas modas de barba hoje e não quer cortar, os fios têm que ser colocados numa região ou numa inserção onde não está com a barba, porque
Na verdade, isso é procedimento cirúrgico, isso é técnica cirúrgica, é denominado tricotomia. Tricotomia é quando você corta os pelos ou corta o cabelo para poder fazer uma incisão, poder fazer uma abertura. No caso, a gente não faz incisão, a gente faz uma abertura do pertuito. É só uma agulhinha que a gente faz para passar o fio naquela região. Tanto que depois que termina o procedimento, você olha, parece que não foi feito nada. Fica só um orifíciozinho pequeno, como se fosse colher sangue e tal. É tranquilo, é bem sossegado, é uma agulhinha bem fina. Então eu peço para o paciente fazer a barba antes de fazer o procedimento, por quê? Para evitar contaminação, esse tipo de coisa. Mas tudo é conversável, dependendo da posição que a gente vai inserir o fio. E posteriormente, sem problema algum, Darcy, porque esse material ele se incorpora ao organismo do paciente e pode fazer a barba, pode executar todos os outros procedimentos, pode voltar a fazer esporte também, então é bem tranquilo nesse aspecto. Agora, doutor Moratti, quantos fios são colocados, dependendo do que está sendo corrigido? 1, 2, 3, 6, 10, quantos? Olha, é outra excelente pergunta o que você comentou. Eu ministrei inclusive o curso agora de palestras, né? Eu dei treinamento para os speakers, né? Um treinamento internacional, enfim. Então, nisso eu coloquei para eles. Por quê? Não adianta fazer 2, 3 fios só para fazer um protocolo de terço médio da face. O protocolo mínimo que a gente apregoa são 28, 38, 40 fios, 50 fios. Por quê? É aí que a gente tem um resultado satisfatório com a técnica. Porque não adianta você só dizer, vou fazer os fios. Tem que saber fazer bem os fios, saber a indicação correta, ter um profissional que seja habilidoso, que saiba realizar bem a técnica, tenha conhecimento, que você consegue fazer todo o terço médio da face, subir toda a face do paciente, subir a sobrancelha do paciente, trabalhar essas rugas de pé de galinha, consegue trabalhar essa parte frontal, consigo também, inclusive, definir o pescoço do paciente com os fios também. Então ele tem umas aplicações muito interessantes. É claro que tem que ter uma curva de aprendizado do profissional, ele tem que dominar muito bem a técnica para fazer bem. E os fios, então, eles têm que ser utilizados em um número adequado, associados inclusive lisos, parafusos e também os de tração, para que a gente consiga ter um resultado satisfatório e realmente eu vejo no meu dia a dia, muda a vida das pessoas, inclusive em autoestima. Falar em mudar a vida, a pessoa que trabalha tem que mudar um pouco o dia a dia. Quanto tempo eles têm de pedir no emprego para se resguardar? Olha, Darcy, como a técnica ela é muito interessante, ela é muito minimamente invasiva, a gente fala, então ela é bem tranquila de fazer, ela não agride o paciente. Se você for comparar com lifting facial, que o paciente teria que internar no hospital, fazer uma série de coisas e tal, incisões, recuperação, o paciente faz no dia no consultório. Geralmente a gente faz no final do dia, às 2, 3 da tarde, nesse dia ele vai descansar, ele retoma as atividades normais dele, já no outro dia retoma o trabalho para fazer as atividades normais dele. Faz na cama ou na cadeira de dentista? A gente pode fazer no consultório mesmo, né? O ideal é que seja feito em consultório e também ou em hospitais, né? Então a gente não apregou a fazer em hotéis ou em outros locais, então tem que ser feito por um profissional que domine muito bem a técnica, que conheça, que tenha credenciamento, tenha especialização nessa área e também a gente apregou que seja num local adequado com toda a asepsia, antisepsia, enfim. É aí que começa todo o fio, o sucesso dos fios. Todas aquelas manobras de paramentação, de esterilização, têm que ser observadas para que a gente evite uma infecção. Para quem pegou o programa pela metade, vamos esclarecer uma das grandes dúvidas e um dos grandes problemas, preocupações dos pacientes, da anestesia. Ela é local. Ela é local, Darcy. Eu consigo fazer tranquilamente local. Às vezes eu faço uma sedação para o paciente, uma sedação leve no próprio consultório, mas não há necessidade. Eu vejo aí que cada 100 pacientes que eu atendo e realizo a técnica, 98, 97 pacientes eu faço normal, só com anestesia local no consultório. 2 ou 3 eu cedo porque aqueles pacientes já têm uma certa fobia um pouco maior e eles querem uma sedação. Mas é feita no consultório, sob anestesia local, o paciente já retoma logo após o procedimento para sua residência. Muitos deles vão até dirigir no próprio carro, sempre peço para vir um acompanhante. Mas aconteceu, inclusive, onde da paciente terminar e dirigir o carro dela, a gente ligou, estava em casa, estava perfeita e está excelente, já tirou a bandagem hoje, já está super recuperada e super feliz. Quanto tempo fica-se com a bandagem, doutor? Então, a gente pede pelo menos 24 horas, usar um kinesiotape ou usar o próprio micropor e depois usar as faixas para manter naquela posição. Mas isso é mais um cuidado para o paciente, para ele não evitar abusos logo após o procedimento, que é bom naquele primeiro, segundo dia, dar uma descansada, dar uma relaxada, mesmo que voltar ao trabalho, mas fazer uma atividade mais tranquila para que realmente a gente tenha um resultado maior, não tenha inchaço, não tenha edema, aí a recuperação é bem mais rápida. E quanto à alimentação, a pessoa pode o quê? Pode comer uma sopinha, um sanduíche? Acho que não dá.
Sim, uma sopinha também. No dia só, o sanduíche evitar por causa da abertura de boca muito grande. Eu peço para o paciente ficar mais relaxado. Então, uma sopa é interessante, sorvete, iogurte, tomar uma vitamina, enfim, bater uma sopinha no Fazer liquidificador. uso de canudo, se possível. Sim, com certeza. Principalmente quando a gente faz terço médio e fácil. Mas só no primeiro dia. No segundo dia ele já pode ir comendo, pode comer o lanche, pode retomar atividades normais. A técnica ela é feita para isso. Melhorou muito. A gente usa tecnologia, qualidade, para que a gente possa retomar os pacientes e eles se recuperarem o mais rápido possível, que é o recover, né, nos Estados Unidos. Feita a cirurgia, a pessoa sai feliz, contente com a bandagem, segue o protocolo tudo certinho, recomendado pelo doutor. Depois qual é a periodicidade que tem de fazer para checar se está tudo ok, se não saiu nada do lugar? Olha, Darcio, o fio fica muito tranquilo. Então, eu sempre passo meu WhatsApp para os pacientes, eles têm lá, né, todos os pacientes que fazem procedimento comigo, a gente dá toda essa assessoria. Mas assim, eu peço para o paciente retornar às vezes uma semana, 15 dias depois, para ver, olhar, dar uma olhada, ver como é que tá. Mas como não tem sutura, não dá ponto, nada, então é só orifíciozinho, não há necessidade direta de uma segunda sessão para remover sutura ou pontos, por exemplo. Faz o procedimento e fica ótimo. Mas eu tomo esse cuidado de verificar o paciente um mês depois. E esse gatilho de colágeno, essa hidrólise do fio, dura de 6 a 8 meses. Então esse fio vai ter nessa ação dele durante 8 meses ou mais e criando o colágeno e elastina. Isso é uma média de tempo. E passado esse período? Passado esse período, esse fio ele forma aquele colágeno e aquela elastina naquela região. Porém, o processo de envelhecimento continua. Então o ideal é que esses pacientes continuem fazendo esses fios. Então de 6 em 6 meses, faça uma complementação, vá colocando e aí sim a gente consegue aquele papo do início aqui, né, da nossa entrevista, chegar com 80, 90 anos, saudável, com qualidade de vida, com autoestima, é isso que a gente quer, envelhecer, mas envelhecer bem, envelhecer vivendo, envelhecer com vontade, com garra, é isso. Continuar é fazer novamente o procedimento. Novamente o procedimento, colocar os fios, então tem que colocar os fios também, ir colocando, assim como fazer exercícios, alimentação, bom sono, tudo isso está envolvido. Toda a aplicação que é feita no homem ou na mulher tem as mesmas etapas, doutor? Ou na mulher vão mais fios, o problema facial apresentado é diferente? E eu complemento a pergunta, serve para correção facial também? Olha, Darcio, hoje você tá... E olha que a gente não combinou nada, hein? A gente está fazendo um negócio aqui... Excelente pergunta também. Inclusive, nesse treinamento que eu ministrei para os profissionais, para os speakers, nós fizemos vários pacientes, colocamos mais de 1000 fios. Eu acredito que deve ter chegado mais ou menos nessa casa. Então, a maior casuística do país hoje, provavelmente é a minha, né? Então, a gente faz isso internacionalmente também. Tem pacientes que têm paralisia facial, sabe aquela paralisia onde paralisou? A gente consegue com o fio corrigir, devolver uma autoestima muito interessante para esses pacientes e deixar essa face, fazer essa harmonização orofacial, que é o nome da nossa especialidade. Harmonizar a face desse paciente e deixar ele bem mais tranquilo. Com relação à quantidade de fios entre homem e mulher, cada paciente é visto individualmente, eu faço as marcações, eu vejo qual é a necessidade do paciente, pergunto para ele também para saber o que ele quer em termos de tratamento, o que mais incomoda ele, porque o paciente mesmo, às vezes o profissional já vai induzindo o que quer fazer. Não, o paciente tem que dizer, porque ele te fala, ó, me incomoda aqui essa bochechinha, me incomoda aqui, me incomoda essa rugosidade facial, eu queria que subisse um pouco a minha sobrancelha, enfim. Então, ouvir o paciente, é isso que eu passo no meu dia a dia e também para os speakers, para as pessoas que a gente faz os treinamentos. Fora isso, a gente consegue, inclusive, verificar o número de fios que a gente vai usar, fazer o planejamento, independente de homem ou mulheres. O planejamento ele é individual para cada paciente. E esses pacientes com paralisia facial estão nos agradecendo muito e é uma coisa que eu faço realmente como profissional e me dá uma gratificação muito grande. Me sinto muito bem em poder ajudar essas pessoas porque muda a vida delas também, Darcio. O doutor listou aí uma série de coisas que eu achei conveniente repeti-las e aumentar. Bochechudo, que tipos de problemas de correções podem ser feitas? Olha, as correções... De queixo, a pessoa que tem o queixo, a gente consegue volumizar o queixo com os fios, aquele queixinho muito para dentro. Aquelas depressões que começam a acontecer aqui nessa região, as linhas de marionetes são uma das maiores procuras que a gente tem. Começa a criar esse problema. Com o tempo a gente faz os fios parafusos nessa região. Interessante. A parte do pescoço, para definir o pescoço, inclusive a gente consegue trabalhar essa parte aqui dos pescoços, onde a gente brinca que começa a entregar a idade do pescoço, papada, o pescoço, papada e tudo. A papada tem enzima
tem a lipo de papada para remover, mas os fios depois dão essa definição de todo esse ângulo. Então eles fazem realmente um efeito muito interessante. E também uma grande queixa, o pé de galinha a gente consegue trabalhar com os fios também, subir a sobrancelha dos pacientes, ou seja, dá para trabalhar o rosto todo com os fios, Darcio. Interessante. Doutor, nós estamos praticamente no encerramento da nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor se dirigisse à nossa câmera número 1, né, e falasse rapidamente e resumidamente desse processo para quem principalmente ligou o televisor agora, de fios faciais, gente. Tudo que nós estamos falando aqui diz respeito a fios faciais, que para nós, repito, pelo menos para mim, é uma novidade. Não, com certeza, Darcio. Eu acho que os fios ainda tem muito... isso é muito legal de eu vir aqui falar para o telespectador, para as pessoas que estão nos assistindo, para a gente mostrar que existe essa técnica, que existe tudo isso. Eu fui um dos primeiros a trazer o Botox para o Brasil, fiz um treinamento em Nova York com Howard Cutts. Quando eu cheguei aqui para a gente fazer da TM, daquelas dores faciais, eu era um dos poucos caras que cheguei, iniciei aqui, fui um dos primeiros a começar com esse trabalho. E hoje você veja, hoje as pessoas já procuram para fazer a toxina botulínica ou Botox no consultório. E com o fio vai acontecer a mesma coisa. Existe um pioneirismo agora da gente utilizar os fios, mas eles realmente vieram para ficar e realmente são a grande revolução da harmonização orofacial da estética. As outras técnicas associadas, como o Botox, os preenchedores, também vão ser utilizadas, mas associadas com o fio, e o fio toma uma forma muito grande e ele, além de ser muito seguro, ele é um material que ele reabsorve nos pacientes, então ele não fica, e ele não tem reações alérgicas porque ele é inerte e ele é biocompatível, ou seja, o organismo é compatível com ele, e a gente consegue realmente recuperar o paciente muito rápido. Hoje, nos grandes centros, as pessoas não podem ficar muito tempo fora do trabalho, enfim, das coisas que eles fazem no dia a dia, da faculdade, os professores que ministram curso, enfim. Então, recupera muito rápido. Doutor, faltou uma perguntinha. O tempo de duração da cirurgia, basicamente... Olha, Darcio, depois que eu anestesia o paciente, a gente gosta de fazer um creme anestésico também antes para poder iniciar o procedimento. Gira em torno de 5, 10, 15 minutos, 40, 50 minutos. É um procedimento muito rápido e muito tranquilo, em mãos habilidosas. Muitíssimo obrigado pela presença. Nós entrevistamos o Dr. Flávio Moratti, trazendo as novidades dessa nova técnica dos fios faciais. Muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite para todos vocês. In italiano oggi, non piangere mai davanti alla gente che non comprende il significato delle tue lacrime. Fique conosco, vem aí as melhores e maiores ofertas da região. Uma boa noite a todos, os nossos respeitos e até amanhã.